Então, qual é a lógica? De propósito, eu proponho aqui que a gente comece pela lei do menor esforço. Então, qual é a ideia? O Brasil não terá uma indústria de celulares tão cedo. O que é que nós podemos fazer? Nós podemos começar a estressar a indústria de celular que nós consumimos para que ela nacionalize ao máximo sua produção aqui dentro. Então, o chip não vai vir da Costa Rica, não vai ser aqui, porém a casquinha de plástico pode ser feita aqui. Como? Eu crio uma dinâmica de estímulos, financiamento e tal, e de desestímulos, em que eu vou determinar que a conta daquela Nokia de Manaus, que tem uma renúncia fiscal imensa, seja zerada pela verticalização da produção no Brasil por uma cota de exportação. E eu vou ajudar a fazer. Não vou constranger, mas vou também punir, aspas, economicamente, quem não fizer tão bem essa coisa de... A ideia é alcançar o equilíbrio nas contas e o superávit. Então, qual é a lei do menor esforço? É exatamente aquela onde o Brasil já tem escala potencial dada pelo mercado doméstico, o mercado interno brasileiro, que é um patrimônio extraordinário. É aquela onde o Brasil tem alguma maturidade tecnológica em que a gente alcança por um certo fast track o estado da arte, de qualquer lugar que a gente escolha. E terceiro, né, aquela escala. E terceiro, aonde o Brasil possa manipular mecanismos de financiamento não creditício, enquanto a gente resolve o problema do juro no Brasil, que não vai ser resolvido no estalo. Como é que a gente funciona, por exemplo? Aí eu cito alguns complexos industriais. Para dar exemplo prático, o Brasil, e lamentavelmente as tragédias estão só mostrando quanta razão os meus textos tinham. Então entra uma pandemia e o Brasil é apanhado com a mão com as calças arriadas, porque tem que importar respirador. O rudimento tecnológico é nenhum. A escala do mercado doméstico brasileiro é global. Não tem patente? A patente está superada, está vencida, você com copiar, colar resolve o problema. E a compra governamental, protegida pelo nosso status de nação em desenvolvimento na OMC, olha como é necessário você saber dar ordem. Você, como é que pode botar um estagiário na presidência da República que não sabe dar uma ordem nem avaliar uma política? Então é uma tragédia. Então você pega o Bolsonaro, não, é o posto de Ipiranga. Pô, o posto de Ipiranga, como é que eu dou uma ordem, como é que eu avalio se a política está correta, como é que eu puno, como é que eu premio um bom auxiliar, como é, enfim, nada. Então, aqui você tem um mecanismo de financiamento que não é creditício, é a compra governamental. E aí precisa estatal? Não. A minha ideia é fazer, perto de cada estrutura universitária do Brasil, inclusive fazendo desenvolvimento regional, metade sul do Rio Grande do Sul, Jequitinhonha, Mucuri, né, Vale do Ribeira em São Paulo, lugares mais pobres, como é a compra governamental, e a logística é para o SUS, vai estar em todo canto, eu começo da lei do menor esforço. Onde é que o patente vencida em prótese, cama de hospital, bengala, tal. Agora explodiu a guerra na Ucrânia, o outro complexo industrial, agronegócio. Nós estamos importando do estrangeiro 80% dos fertilizantes do Brasil. Qual é o sentido disso? Mas você está me dizendo que esse balanço comercial positivo que a gente vai ter começando a produzir essas coisas... Em manufaturados. Nós já temos balanço comercial positivo, só que extremamente dependente das commodities. Sim, exatamente. Que sobe e cai, sobe e cai. Quando sobe a gente passa bem, quando cai a gente quebra. Não, mas eu estou querendo dizer, isso que você está me dizendo é que aí a gente vai ter um fôlego, porque lendo seu livro eu entendo que a gente tem um problema orçamentário, você fala muito disso, que a gente tem que equalizar as contas num nível que o Brasil possa retomar... Aqui não é orçamento, aqui é balanço de pagamentos com o estrangeiro. Porque tudo que a gente se relaciona com o estrangeiro paga em dólar e recebe em dólar. Então, quando eu importo 100% da vida moderna, nossos remédios, nossos meios de diagnóstico médico, nossos equipamentos eletrônicos, nossos celulares... Você está gastando em dólar tudo. Tudo dólar. E aí eu pago como? Com o dólar que eu consigo hoje na mineração, no petróleo e nas commodities. Isso vai para preço lá em cima, a gente passa bem. Isso desce, é o que explica, por exemplo, o Lula e o PT estavam vendendo 1 tonelada de minério de ferro por $130, quando o Lula estava bombando. Quando a Dilma caiu, a mesma turma estava vendendo por $38. A gente estava vendendo... Aí o oba-oba já era. Aí pronto, acabou o financiamento. Então o que eu preciso é estabilizar essa conta lá fora. Então, na prática, é política industrial e de comércio exterior. Você faz uma espécie de anexo, eu fiz isso muito detalhadamente, com o Mercosul. Então você faz assim uma lista mesmo, uma lista. E a ideia é que aonde a gente não tem similar nacional, a gente zera importação, zera imposto de importação. A gente zera? Claro. Porque o que acontece é o seguinte, veja bem, isso que você está falando... Claro, tem sentido. Agora é o seguinte, eu vou entrar numa dinâmica de gerar games, de produzir games, conteúdo. Não é hardware. Agora, produzir o conteúdo. Então, software. Então, no software, eu tenho que achar, junto com o setor, qual é uma transição em que eu protejo
o conteúdo nacional brasileiro com alguns mecanismos. Alguns deles são tributação de comércio exterior. Como, por exemplo, a Argentina, o desabastecimento fez aumentar o preço de alimento. Está todo mundo sofrendo com o aumento de alimento no mundo. A diferença é que nós temos alimentos sobrando. Percebe? E eles aumentam a taxa de juros, que não tem efeito nenhum nisso. Mas uma política nacional de abastecimento e preço, que tínhamos e não temos mais, destruíram. E não foi o Bolsonaro agravou. O Lula já vinha fazendo isso, é o neoliberalismo. Então, qual é a ideia? Óbvia que todo mundo faz. Isso não tem a ver com ideologia. Na safra, os preços caem e o produtor fica na mão do atravessador. O governo entra comprando para estabilizar o preço para o produtor não ter prejuízo. Guarda, estoca, e na entre-safra, na seca, numa crise de comércio exterior, o governo dissolve o estoque e garante que um preço seja acessível para o consumidor. Parece razoável. Isso é a ferramenta de coordenação que todo governo moderno faz no mundo e que nós perdemos a capacidade de fazer. Desculpa só te puxar de novo para essa questão específica das áreas mais modernas, porque eu queria entender... Hardware, zero a tributação. Tudo que for console de game, não sei o que e tal... Se não perigoso tem similar nacional... Aí, hein, Cirão? Então, porque perigoso de quê? Tu ganha essa porra, vou te cobrar, hein, caralho. Mas, rapaz, sabe quanto é que o governo arrecada com isso? É isso que eu queria saber. Nada. É relevante? Esse tributo, imposto de importação e exportação, não é efeito arrecadatório. Porque essa é a minha impressão. Regulatório de comércio exterior. É só para Então, regular. É só para regular. Então você arrecada titica. Então, Titica. essa era a minha dúvida, porque o que acontece é o seguinte, é importante, e aí eu quero Agora, saber que você está próximo desse nosso setor, sim, porque mas é veja interessante... lá, você ouviu falando. Existe uma pretensão no macro estratégico do Brasil. Tá, mas lá para frente. Né? Peraí, existe uma pretensão da gente fazer uma indústria daquela ou daquela outra plataforma? Tem. É preciso ter, então, uma política industrial de comércio exterior que permita a transição acontecer. Porém, não mais no velho modelo do passado, em que o Brasil imaginou ilusoriamente, eu critico isso aqui, não é? Para explicar o que aconteceu com o Brasil, na ideia de que você vai ser um país capaz de produzir da agulha ao avião passando pelo computador. Isso aqui não é maneira de dizer. O avião é a Embraer e nós tivemos uma lei de informática que forçou a mão, proibiu entrar computador no Brasil para gerar um computador nacional brasileiro, o que revelou-se pela velocidade de velocidade dos chips, né? Revelou-se uma ilusão trágica. E isso ainda está na memória de muita gente. Né? Itautec, eu me lembro. Itautec, quem é que fazia uma indústria de computador? Itautec no Brasil, que era só uma maquiladora usando essa lei tudo, e comprando computadores absurdos. Isso não pode mais. É preciso a gente entender que há uma nova divisão internacional do trabalho e que, deixada passivamente, sem um projeto, está marcado nessa nova divisão internacional o Brasil como um velho Brasil colonial. O extrativismo, né, da agricultura. Exatamente. E o buraco da mineração e petróleo. A minha preocupação fazendo essa pergunta para você é justamente essa, porque eu gostaria de ter uma visão sua, porque o que você falou de zerar os tributos... Aonde não houver pretensão de similar nacional. Claro, lógico, mas veja bem, eu acho que o Brasil pode ter essas pretensões. Aí, nos lugares onde a gente tiver a pretensão, como você falou, vai ter uma estratégia para fomentar que essa indústria venha para cá. Junto com prazo, o benchmark estressando, aquilo que for problema de escala, aquilo que for problema de maturação tecnológica, aquilo que for uma cunha de financiamento que o cara não tem culpa, que são as externalidades do capitalismo, que é o que o liberal moderno entende. O capitalismo deixado solto, ele sofre de externalidades, assimetria de informação. Percebe? Se você tem uma informação privilegiada que eu não tenho, a minha competição com você não é justa. Não existe. Sabe? Distorce o capitalismo. Com certeza. A única questão que eu queria colocar mais é que muitas empresas... Eu lembro muito bem, na época do PlayStation 3, por exemplo, que começaram a produzir aqui na Zona Franca de Manaus. Estavam montando o PlayStation aqui. Obviamente, muitas peças iam de fora. Sony foi embora também. E a Sony foi embora. E assim, a Nintendo também foi embora. E aí, lendo sobre, dizem, né, que um dos motivos é a burocracia brasileira. Pode ser balela, a grande parte disso, porque eu entendo que é uma questão de intensidade. Se você tem um mercado muito aquecido, aí a pessoa passa por cima, porque eu vejo isso como um custo. Você tá Rolandinho, a burocracia nós temos que enfrentá-la. Temos que enfrentá-la, mas vamos entender que a burocracia, também, de novo, não é uma maldade que as pessoas fazem só de perversas que são. Não acho isso. Cada elemento desse é um elemento de poder e de corrupção, de uma tradição cartorial que está aí. O PT passou 20 anos no poder, não mexeu em nada. Bolsonaro não mexeu em nada. Percebe? O último cara que mandou querendo fazer alguma coisa nesse assunto foi lá atrás o Tancredo Neves, quando botou o Hélio Beltrão e o Sarney manteve e tal, que é o Ministério da Desburocratização, e nós precisamos fazer uma limpeza desse entulho. Mas deixa eu lhe dizer...
A Sony estava no Brasil há 35 Sim, anos. claro. Uhum. A burocracia, 35 anos atrás, ela pode acreditar, por mais que ela seja ruim hoje, era muito pior no passado. Sabe por que ela foi embora? Vou te explicar. Porque faz 20 anos que a capacidade instalada da indústria locada no Brasil, ociosa, a capacidade de produção ociosa, porque não tem mercado para vender, faz 20 anos. É de 20%, 25%. Porra. Uhum. Não tem taxa interna de retorno de negócio nenhum do mundo que aguenta. Tá entendendo, meu irmão? Você tem uma fábrica de geladeira, capaz de produzir 1.000 geladeiras, faz 20 anos que eu só dou conta de vender 750. Mas vamos inverter, E 20 então. anos é 3,5 de Bolsonaro, o resto tudo PT. Mas a gente pode inverter, então. Então, por exemplo, o Flow, vários amigos meus que têm esse instinto empreendedor. Porque o que acontece? Eu lendo seu livro também, eu tenho a impressão que quando você fala que você é centro-esquerda, né, tal, muitas pessoas que eu conheço já te colocam no saco da esquerda geral. Falam, não, a esquerda é contra o empreendedor, é contra a criatividade, é contra a inovação, né? Eles têm essa visão preconceituosa. Mas o que acontece? Lendo seu livro, eu vejo que é totalmente o contrário. Você quer empoderar o empreendedor brasileiro, você quer dar crédito para ele, você quer fomentar. Eu tenho clara consciência disso. Mas eu sinto a dor dessas pessoas que estão iniciando agora, que, por exemplo, a gente fala da burocracia, tudo bem, a Sony talvez tenha essa capacidade de lidar muito bem com isso, porque ela está num mercado, né, muito grande, ela lida bem com isso. Agora, o pequeno brasileiro que tem uma ideia, você tá entendendo? Eu tenho amigos que... É engraçado, a pessoa tem um instinto de esquerda e tal, e eles ficam assustadíssimos quando eles completam a maioridade e vão... Coisa simples, ele quer ser um prestador de serviço. Ele vai abrir lá procedimentos que pra gente que tem empresas, né, mais complexas, são simples. As pessoas desistem quase de ser cidadão. Falam, não, fica tudo irregular, eu não quero saber, eu não vou pagar boleto, eu não achei o lugar no site, eu quero que se dane porque eu não tô exigindo nada, então eu também não vou dar nada, não vou perder meu tempo com isso. Sabe quanto o brasileiro médio gasta, o empreendedor médio gasta só de hora para pagar os impostos? 2.600 horas. Não, a gente tem coisas aqui, distorções absurdas. Tem uma aberração de empresas, completa. Empresas que têm um departamento gigantesco, claro, só para saber no mundo da tecnologia. 2.600 horas é o estudo médio. Então a produtividade da economia brasileira está em declínio também há 15 anos. Olha a extensão do mal que nós estamos falando aqui, da falta de projeto. A falta de projeto, essas coisas vão acontecendo. Então, aí percebe? E a burocracia, ela tende a se aferrar quando começa a ficar esse conflito selvagem. Então, o que você tem que fazer? Por exemplo, nós estamos experimentando, eu uso sempre o Ceará, porque lá no Ceará a gente meio que experimentou coisas concretas. Agora nós estamos com um novo projeto de estabelecer que uma empresa, se tiver determinados padrões ali e tal, não pode demorar mais do que 24 horas para abrir. Nossa, que sonho. Percebe? No meu governo, eu, por exemplo, eu estabeleci que uma coisa com algoritmo. É muito simples tecnologicamente você acabar com determinadas aberrações da burocracia. Por isso que irrita, porque a gente trabalha com tecnologia, você fica... Então você com algoritmo, você pega um algoritmo e tal, estabelece uma história de contribuinte e estabelece um intervalo. No meu caso era 5%. Acima recebia uma carta elogiando. Então tinha um algoritmo que dizia a empresa Flow, não sei se chama Flow, deve contribuir pelo padrão dela, deve contribuir com X. Se ela contribuiu com X mais 5% ou mais isso, eu recebi uma carta do fisco dando os parabéns como contribuinte exemplar, não sei o que e tal. Se ela contribuía abaixo de 5, ia uma carta dizendo o que aconteceu. Você errou ou quer que a gente vá aí fazer uma fiscalização? A fiscalização só ia se persistisse o conflito e fazia profundidade de 5 anos. Para quê? Para não ter que fiscalizar nada e criar a cultura do coisa. Isso tudo está à mão no Brasil de fazer. Nós vivemos uma administração analógica. A administração pública brasileira é analógica. Por isso que eu fico chocado. Como é que pode os artistas, os intelectuais deste país, sabe, terem como líder um cara cuja compreensão de mundo é a apologia da ignorância. Sabe, isso me choca. Porque isso puxa a nação para trás. É uma bola de chumbo agarrando o Brasil no passado. E isso tudo está na mão para fazer.